Eu tava vendo aqui algumas coisas interessantes que o candidato à presidência do Corinthians falou pro Marcelinho Carioca, entrevista que ele deu agora recentemente. E é o seguinte, ele falou sobre fim de contrato, né? Contrato se encerrando aí de medalhões, jogadores mais experientes, que a torcida tá pegando muito no pé, aquela coisa toda. A gente vai ver o que ele falou aqui e os jogadores que devem sair do Corinthians com o que ele falou aqui, tá? Se ele for eleito, né? Vamos lá. Os medalhões, eles ficam porque tem uns que não estão demonstrando verdadeiro futebol, isso é notório. A torcida cobra isso. Ficam com você ou saem? Não, tem muitos contratos, se eu não me engano é 13, 14 contratos que acabam agora em dezembro, Marcelinho. Eu acho que dali muito pouco a gente vai renovar. O Corinthians precisa de uma renovação, precisa... Não vai renovar com eles, né? Não vamos, muitos ali a gente não vai renovar, a gente quer também durante esse resto de campeonato analisar mais algumas coisas, mas a gente já está monitorando grandes peças. O Corinthians precisa de jogadores mais jovens. Hoje o futebol está muito dinâmico, muito rápido. É claro que você tem que ter essa mescla, 2, 3 medalhões, mas com garotada mais jovem, com bons jogadores e jogadores formados de base, que é o que nós vamos investir pesado em base. Pronto, antes da gente ver aqui a lista de jogadores, é muito interessante o jeito que ele fala de futebol, né? É difícil você ver um presidente de clube falando desse jeito de futebol, como se fosse um comentarista ali, um cara que parece que entende o que tá falando. Parece que é um cara que entende de futebol. Isso é muito importante. E assim, embora ele conheça, ele tem que colocar alguém que saiba também, entenda de futebol. Um dirigente ali, um diretor, né? Diretor técnico, que entenda realmente, que possa fazer contratações, né? Buscar jogadores ali pontuais, que não sejam nem tão caros, mas que possam ajudar a equipe, jogadores rápidos, promessas, enfim. Que, por exemplo, o Bragantino faz, o Fortaleza. Cara, o Fortaleza é um time extremamente competitivo, muito competitivo, com pouco, muito pouco. É lógico que às vezes fica naquela parte ali no meio da tabela e tudo, que o corintiano não quer estar, né? Mas é competitivo nas Copas, é um time sempre muito forte, é ofensivo, independentemente do adversário, então... Bora ver aqui agora a lista dos jogadores que devem sair do Corinthians caso o Augusto Melo seja eleito. Vamos lá. Tá aqui a lista. Primeiro, Fábio Santos. Vou ler aqui os jogadores em fim de contrato, tá? Contrato se encerrando aí 31 de dezembro deste ano. Fábio Santos, 37 anos de idade. Realmente não dá mais para Fábio Santos. Já no limite do limite, né? Fosse ele até me aposentava. Porque não tem condição, cara. É muito fácil passar pelo Fábio Santos hoje. O Gil... tem 36 anos o Gil. Eu vou dizer pra vocês, até uma opinião impopular, tá? O Gil não tá jogando mal. Pontualmente pode ter falhado ali, porque... Pra ele, o que tá faltando pro Gil é uma proteção. Todo zagueiro, por melhor que ele seja, ele precisa de alguma maneira ser protegido ali. Né? Porque o zagueiro mesmo, ele não fica toda hora mano a mano com o atacante. Não é essa a função do zagueiro. A função do zagueiro é estar junto com o meio campo ali na parte defensiva, né? Não ficar correndo atrás do atacante, ficar caçando o atacante no meio campo. Isso pra mim não é função de zagueiro. De zagueiro, principalmente hoje em dia, né? Aquela marcação individual, onde o zagueiro sai pra dar o bote. Tipo o Kahneman faz direto isso no Grêmio. Acho muito errado. Enfim. E o Gil, pra mim, não tá jogando tão mal. Não sei você. É porque, cara, o Corinthians tá tão exposto. É um time tão exposto que sobra pra todo mundo, cara. Você vê o próprio Veríssimo mesmo saindo pra dar bote, porque tem que compensar o meio campo ali que tá muito aberto. Enfim, mas mesmo assim, mesmo com essa minha opinião, eu também fico em dúvida se eu renovaria ou não com ele, tá? Renato Augusto, 35 anos. Renato Augusto é o seguinte... Não joga. É simples. Renato Augusto é um excelente jogador, um craque, que não joga. É a mesma coisa, vamos lá, é a mesma coisa do Arrascaeta. O Arrascaeta é um craque, mas ele não joga no Corinthians. Certo? Então não serve pra nada. Pro Corinthians não serve. Mesma coisa do Renato Augusto. É um craque, tá no Corinthians, mas não joga. Então o que adianta? Eu não renovaria com o Renato Augusto, tá? Não renovaria. Então aqui eu rescindiria o contrato, enfim. Paulinho, também 35 anos, tá machucado, né? Também não renovaria. Não tem nem condição. Juliano. Cara, o Juliano também não renovaria. Juliano
passagem pelo Corinthians extremamente discreta. Tem só 33 anos, parece que tem 50. Cara que não joga, não tem raça, não tem entrega. Eu, sinceramente, não gosto. Iludiu muito. Ele começou bem com o Silvinho ali, um jogador bem dinâmico, dava muita dinâmica ao time. E hoje em dia... Enfim. Cantilho é engraçado, né? Cantilho... Nem foto do Corinthians tem mais na rede social. Ele tinha, parece que apagou. Enfim. Sem comentários pro Cantilho. 29 anos o cara tem. Uma vergonha. Maicon, 31 de dezembro. O Maicon é empréstimo, se não estou enganado. Eu tenho que ver direitinho isso aqui. Mas o Maicon... Eu renovaria com o Maicon. Eu tentaria contratar o Maicon, ou então renovar o contrato do Maicon. Porque... O empréstimo do Maicon. Porque... É um ótimo jogador que, cara, esse meio campo do Corinthians tá tão bagunçado que qualquer jogador que joga ele no meio campo vai ter problemas. A não ser que ele seja muito bom. Aí ele vai ter que compensar ali a desorganização do time. O Maicon, 26 anos, tem identificação, não só por isso também, mas tem boa técnica, tem boa finalização. Enfim, renovaria com o Maicon. Gustavo Silva, 31 de dezembro, também. 26 anos apenas. Renovaria, talvez. Renovaria. Mas não para por aí. Tem o Bruno Mendes também. O Bruno Mendes é ele que está dificultando, né? Com o empresário dele. Eu acho que vai sair. Vai ficar no Corinthians, não. Eu não vou nem perder tempo. Ótimo jogador, mas... Acho que ele pensa assim, pô, eu sou zagueiro. No Corinthians, o que eu menos joguei foi de zagueiro. No Inter, ele era titular absoluto, né? No Inter... Saiu até triste do Inter, porque a torcida se identificou, né? Uruguaio e tal, tem a ver lá com o gaúcho. Enfim. Juan Oliveira, cara, não renovaria com ele. É um jogador que não tá com... Não demonstrou qualidade. Teve as suas oportunidades aí, joga quase todo jogo. Mas maltrata a bola pra caramba, viu? E o restante aqui, eu vou dar só destaque a um jogador aqui, não sei se vocês lembram dele. O Romero vai ter 2024. Tem um jogador aqui que eu não sei se vocês ainda lembram que ele existe. Porque ele foi descartado de maneira muito misteriosa. Pedro, contrato até 2026, só que ele vai jogar no Corinthians até o final do ano, né? Vai estar no Corinthians até o final do ano, jogar é outra coisa. Foi descartado de uma maneira... inacreditável. Fico até pensando, pô, por que afastaram o Pedro? Sabe porque venderam mal e se botaram ele pra jogar realmente, ele mostrar o futebol que ele joga? Deram uma sequência, né? Não tô falando de colocar ele no segundo tempo, faltando 3 minutos pra acabar o jogo, não. Dá uma sequência pra ele. Igual estão dando pro... Quer dizer, igual não estão dando pro Wesley, né? Pelo menos tá dando alguns jogos pro Wesley, né? Mas agora eu duvido que o Luxemburgo tire o Wesley do time. Comenta aqui embaixo quais jogadores você acha que deveriam continuar no Corinthians, dessa lista aqui, que eu coloquei pra vocês.